Habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais pela defesa da família pinheirense, condenada pelo assassinato de Joaquim Firmino, é aceito pelo desembargador Correia Camargo, que determina a medida liminar para a soltura imediata de todos os réus. As informações são do advogado Dalcir Santos. Não foi toda a família, né? Como todos já sabem, 4 foram condenados. Penas exasperadas, não aguardávamos isso como resultado. Respeitamos, como eu já disse na outra entrevista, é um dever nosso como advogados respeitar toda e qualquer decisão, porém não conformarmos com ela se for o caso. Foram 4 réus condenados e, consequentemente, a nossa ordem de habeas corpus impetrada junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, referente a esses 4 clientes que nós chamamos no habeas corpus de pacientes. Impetramos, a ordem foi distribuída por prevenção à 4ª Câmara Criminal e o relator, o eminente desembargador Correia Camargo, que já havia sido relator em feitos anteriores neste processo. Foi concedida a liminar na noite ainda de quinta-feira. Eles estão soltos, né? Já estão em casa desde ontem à tarde. Qual é o prosseguimento agora, a partir de agora, doutor? Então, com relação ao procedimento, após a liminar será julgado o mérito do habeas corpus. Esse mérito é julgado por 3 desembargadores. Continua sendo o desembargador Correia Camargo o relator e 2 vogais, compondo então o julgamento nesse caso específico de habeas corpus. Creio, agora são solicitadas informações ao meritíssimo juiz de direito de João Pinheiro, depois os autos vão para a Procuradoria do Estado e, a posteriori, há uma designação, um relatório feito pelo relator, e o feito é colocado em sessão de julgamento para a confirmação ou não da liminar. Acreditamos piamente que a liminar será confirmada, uma vez que o entendimento posto tanto na liminar, muito bem fundamentada, com citações jurisprudenciais as mais variadas, cremos nós que haverá confirmação sim da liminar. Doutor, quais foram as justificativas para o senhor conseguir o habeas corpus? Bom, na verdade, o que ocorre com a inclusão no artigo 492, inciso 1, que foi acrescentada a linha E do Código de Processo Penal, onde muitos juízes ou alguns juízes têm sedimentado a prisão para cumprimento imediato, cumprimento provisório, né? Cumprimento da pena, provisoriamente falando, tem sido considerado principalmente pelo STJ. As 2 turmas criminais do STJ unanimemente são contra esse tipo de prisão. Nós falamos sobre a presunção de inocência. O cidadão deve ser, pela lei e em especial pela Constituição Federal, que é o princípio constitucional da presunção de inocência, deve ser considerado inocente até transitar em julgado a sentença. Abarcamos também a questão da irretroatividade da lei penal, uma vez que o fato é de 2014 e esta lei que inseriu no artigo 492, inciso 1, a linha E, é de 2019. Então ela é posterior. E a irretroatividade da lei penal existe no seguinte sentido: nenhuma lei pode ser promulgada e retroagir para prejudicar o réu, qualquer que seja ele, em qualquer circunstância. A lei tem que ser sempre benéfica. Esse é um princípio elementar do direito penal. E também falamos sobre a questão de que os réus responderam 90 e quase 99% de todo esse procedimento em liberdade, com exceção de pouquíssimos meses que eles ficaram lá, e o mesmo juiz, outrora, lá em 2015, que decretou a prisão, em 2016 revogou com parecer favorável do Ministério Público. E o entendimento também é esse, que
Se o réu estava em liberdade, respondendo o processo em liberdade, não há razão nenhuma de segregá-lo agora para que ele inicie a cumprir uma pena, sendo que existem recursos a serem aviados. E neste caso, já deixamos pontuado aqui, que na própria quarta-feira, antes de ontem, nós já interpomos o recurso de apelação. Fizemos o protocolo e juntamos junto ao HC para demonstrar ao desembargador relator que o recurso já havia sido interposto. Portanto, não havia nenhum trânsito em julgado da sentença promulgada no dia 1º de julho. Com relação à anulação do júri, o senhor vai pedir também? Sim, fará parte das nossas razões recursais a anulação do júri para que eles sejam, como eu disse aqui, submetidos a um novo julgamento. Existem vários itens no artigo 593 do CPP, onde permite o recurso de apelação, e há linhas ali apontando quais são os requisitos da apelação. Dentre esses requisitos, nós estaremos, obviamente, apontando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, o que, se reconhecido pelo Tribunal de Justiça, determinará a realização de um novo julgamento. Doutor, como o senhor está acompanhando essa repercussão no caso da soltura dos 4 que estavam presos no presídio local de João Pinheiro? Então, Roberto, na verdade, antes de responder a sua pergunta, eu quero aqui ressaltar o esforço e o trabalho brilhantes do Dr. Joaquim, meu sobrinho, e do Dr. Alexandre. Dr. Joaquim ficou... Aqui nós dividimos o trabalho, cada um fazendo uma parte do habeas corpus. O Dr. Alexandre e eu fomos a Belo Horizonte para realizar todos os procedimentos necessários com relação à impetração da ordem de habeas corpus. E o Dr. Joaquim ficou aqui no escritório exatamente na preparação e envio dessa peça até o tribunal. Os dois são quem mais estão aí vendo, na mídia, a repercussão, essa coisa toda. Eu vejo da seguinte forma, Roberto. É altamente positivo, obviamente, o trabalho, alcançamos o nosso objetivo. Esse é o mistério de advogado, que realmente trabalha com zelo, com probidade, com seriedade, com relação aos seus clientes, primam pelo valor da pessoa humana, independentemente da repercussão e de concepção que A ou B possuem sobre essa soltura deles.